Bom, agora são 8 horas e 24 minutos, Folha no Ar de volta com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e Green Energia Solar. Voltamos com o Aloysio Abreu Barbosa, hoje conosco na bancada, onde conversamos com o Ricardo Rangel, analista político e está ao vivo aqui conosco. Já falamos um pouco sobre a eleição do segundo turno, mas vamos voltar aí a esse tema. Tem debate, tem ainda algumas pesquisas, alguns cortes ali nas pesquisas, enfim. Aloysio, peço a você para abrir aí esse bloco aí, por gentileza. Falamos de pesquisa, Ricardo, vamos falar de debate. Quer dizer, antes deixa eu juntar com uma pesquisa, porque, como eu falei, a Quest faz o Likely Voter, né? O Felipe Nunes, o CEO da Quest, introduziu isso, cientista político, um doutorado na OCLA, né? Tem feito um papel muito bom nessa campanha, começou essa campanha Quest, Instituto Mineiro, de muita qualidade. A diferença que o Likely Voter dá, como eu disse, que expliquei aqui para o ouvinte, telespectador, você eu sei que sabe, Nogueira também, é você colocar somar a certeza do ato de votar na intenção de voto, no sentido de você tentar antecipar, projetar a abstenção. Porque todos os pesquisas, como você falou, tirando a Paraná, que tem esse contrato milionário fechado com o governo, com o PL, antes da campanha, que torna essa diferença menor dele em relação a todos os demais um pouco suspeita, todos os demais dão a mesma coisa, varia aí entre 5, 6, 7, 8, vai nessa variação, né, da diferença da vantagem de Lula e Bolsonaro. E que o Bolsonaro teria hoje três maneiras de vencer a eleição no voto, né? A primeira seria a abstenção, sobretudo no Nordeste, né? E é o que o Likely Voter da Quest tenta antecipar, e realmente projeta que a diferença sem abstenção, sem contar abstenção é maior, e com abstenção é menor, né? Está muito bem expresso pela Quest. A outra maneira de Bolsonaro ganhar a eleição é a abstenção nossa varia em torno de 20%. Os especialistas falam que só uma eleição de 24% ou mais, que a gente nunca teve, poder dar a Bolsonaro chance de vitória, né? Sobretudo porque o eleitor mais pobre, que é mais Lula, ele tem mais dificuldade de locomoção, né? A outra, e isso preocupa sobretudo no Nordeste, onde o Lula também tem maior vantagem sobre o Bolsonaro. A outra maneira seria Bolsonaro ampliar a vantagem que ele teve no primeiro turno na região Sudeste, que é a mais densa do Brasil, eleitoralmente. E como Nogueira, e passa muito por Minas, né? Bolsonaro ganhou São Paulo, Tarcísio deve se eleger, ganhou no Rio e Castro possivelmente vai ampliar essa vantagem para ele. Tivemos aqui ontem um belo exemplo disso na carreata que o Castro participou com o Flávio Bolsonaro e o Vladimir Garotinho. E deu muita gente, foi do lado da minha casa, eu pude ver, deu muita gente realmente. Mas Minas, né? Aquela coisa, Minas, quem ganha em Minas leva o Brasil. O último que perdeu em Minas e ganhou o Brasil foi Getúlio Vargas, em 1950, contra o brigadeiro Eduardo Gomes, que tem 72 anos. E a Quest, como o Instituto Quest, como o Nogueira apontou bem, deu aí 5 pontos de vantagem de Lula para Bolsonaro, né? A terceira maneira de Bolsonaro virar isso seria Lula repetir as atuações muito ruins que teve nos 2 debates que tivemos até que ele participou, né? O debate dos 3 debates. O debate da Band, o debate da Globo no primeiro turno e o debate da Band no segundo turno. Queria que você analisasse esses pontos e afunilando aí para a sua expectativa do debate de amanhã. É o negócio, né? A pesquisa não ganha eleição. Se ganhasse, não precisava ter o pleito, né? Já não precisava ir lá e votar. São indicações móveis. Então, sempre tem um imponderável, né?
há casos famosos, tem aquela famosa foto do Truman, né, o presidente americano, com o jornal com a manchete o jornal já na banca, dizendo que o oponente, o Dewey, tinha vencido, né? Então tem essas coisas. Agora, isso posto eu acho muito difícil, né? O Bolsonaro teria que ter... Eles ficam fazendo essas contas do impossível, né? Se toda a abstenção votasse no Bolsonaro, né? Se todos os não sei o que virassem, não é o que parece indicar, né? Quer dizer, é claro que a votação do Bolsonaro será maior no segundo turno do que foi no primeiro. Estamos vendo aí que a maior parte dos eleitores do Felipe Dávila, do Novo, deve ir para o Bolsonaro, mas as pesquisas todas indicam que 70%, coisa que o vale da Simone Tebet, vai para o Bolsonaro. A Simone está fazendo esse trabalho muito fortemente, né? Pelo que eu andei vendo nas pesquisas, um contingente maior de votos da Simone vai para o Bolsonaro do que do Ciro. Tem mais gente do Ciro indo para o Bolsonaro do que... Não do que vai para o Lula, mas muito mais gente do Ciro indo para o Bolsonaro do que gente da Simone, que é curioso, né? Porque o Ciro já foi até ministro e tal. Então, eu acho que esses exercícios, eles são os exercícios do absurdo, né? Para você ver, não, para ele ganhar teria que acontecer alguma coisa realmente espetacular. Mas tem um outro fenômeno também, tem sempre uma decantação no segundo turno, né? Porque os deputados que tinham que ganhar já ganharam, os que perderam, que tinham que perder, perderam. Ninguém mais precisa do Bolsonaro para nada a essa altura do campeonato, né? Então, se o cara, né, o prefeito, o deputado, se ele acha que o Lula vai ganhar, ele tende a ir para o Lula, né? Tende a virar a casaca. Quer dizer, há um estímulo para virar a casaca. Tem que lembrar também que os eleitores do Bolsonaro são eleitores fisiológicos, né? Eu digo os eleitores políticos profissionais, né? Os políticos do Centrão que vão fazer campanha, os prefeitos que vão fazer campanha, que não foram eleitos nesta eleição, né, e não precisaram do apoio do Bolsonaro para se eleger, portanto não tem uma gratidão pessoal. Eles usaram o Bolsonaro para eleger deputados estaduais e federais, né? Então, não é uma turma ideológica, né, essa gente do Centrão, é uma turma pragmática e muito fisiológica. Se eles acham que o Lula vai ganhar, como está com o jeito de que vai ganhar, tende a haver uma certa revoada, né? Eu acho que o Brizola dizia que o sujeito já tá costeando o alambrado, né? Vai pular para trair. Mas é fácil trair. E as coisas que têm acontecido nas últimas 2 semanas, né? Essa maluquice do Roberto Jefferson, que pegou muito mal, essa tentativa de golpe ontem, a história de desindexar o salário mínimo e a aposentadoria da inflação, todas essas coisas são notícias muito ruins para a campanha do Bolsonaro e que sublinham a sensação da derrota, né? E o desespero com que os bolsonaristas, o núcleo duro do Bolsonaro, está se comportando, também sugere ali aquele cheiro de derrota. E aí, quando tem o cheiro de derrota, o sujeito fala, bom, eu vou ficar aqui abraçado com esse cara para ir para o fundo do mar, por quê? Né? Melhor já começar a fazer as pontes com o Lula. E a melhor maneira de fazer ponte para o Lula é fazer campanha de uma maneira que o Lula veja, né? Então, eu acho que há várias coisas empurrando, né, para consolidar a vitória do Lula. Voltando para o negócio do debate que você perguntou, é claro que o debate é importante, a gente tem que lembrar que o Lula não foi bem no último debate, né? Houve muita discussão entre os especialistas sobre o que o debate quis dizer. Eu achei que o Lula ganhou fácil no primeiro bloco e empatou para perder. O último, acho que ele perdeu. O Lula fica muito catatônico, né? Muito perdido quando se fala de corrupção. E um dos assessores do Lula comentou
o jornal não disse quem foi, mas comentou que o Lula não fez nada do que tinha sido combinado, né? Enfim, ele tinha respostas prontas para a questão da corrupção e não disse. Não ficou ali meio tonto, não só perdeu o tempo, deixou o tempo acabar, perdeu o controle, acabou que no final o Bolsonaro tinha 5 ou 7 minutos a mais, 5 minutos, né? Para falar 7. O que quisesse. Hein? 7, né? 7 minutos para falar o que quisesse sem ser interrompido. É claro que o Bolsonaro falando sozinho não é exatamente um de eloquência, né? Eu sempre lembro uma história na eleição de 60. Pai que me contou esse papo. Era o Jânio e o Lotte, né? E alguém chegou pro Jânio e falou assim: governador, ele era governador de São Paulo, né? Governador, o senhor não vai a tal cidade, sei lá, Campinas, né? O senhor não vai fazer campanha em Campinas? E o Jânio, então, virou-se e respondeu: mas o Lotte já não foi lá? Assim, foi. Então não preciso ir. Diz que o Lotte, uma dessas cidades, o Lotte chegou e falou assim: é a segunda vez que vem essa progressista localidade, a primeira vez foi como interventor do Estado Novo, sei lá, e teve 3 votos, né? Então, o Bolsonaro não é exatamente aquele negócio de ficar falando com papel na mão, uma vergonha aqui no papelão. Então, mas o fato é que o Lula perde o prumo quando se fala de corrupção e ele não tem muito o que dizer mesmo. Ele tem que ir para o ataque e dizer que o orçamento secreto é tão ruim quanto o petrolão, que é mais ou menos verdade, né? Sobre certos aspectos é até pior. Mas vamos ver como é que vai ser. É claro que se o debate for um desastre para o Lula e maravilhoso para o Bolsonaro, aí a gente tem que rever as coisas que a gente está pensando, né? E também nunca ninguém sabe exatamente qual é o impacto do debate no eleitor. Quer dizer, alguém vai mudar de voto por causa de um debate a 48 horas da eleição? Eu sempre acho que essas notícias, do jeito que está cristalizado, pelo negócio do Roberto Jefferson. O Roberto é uma catástrofe para o Bolsonaro. Mas ele perde algum voto de alguém que está decidido a votar no Bolsonaro? Duvido. Acho que quem está decidido já nem ouve. Eu acho que um episódio como o Roberto Jefferson ou um debate catastrófico, ele faz o seguinte: ele empurra o cara que tem horror ao Lula, mas não gosta do Bolsonaro e está em dúvida entre votar no Bolsonaro ou anular, acho que empurra para o nulo. E o cara que tem horror do Bolsonaro, mas não gosta do Lula e está em dúvida entre votar no Lula e no nulo, uma coisa como o Roberto Jefferson empurra esse cara para sair do nulo e votar sair do nulo e votar no Lula. Então eu acho que o que muda é ali aquele indeciso, né? Um bom debate para o Lula vai fazer com que ele tenha uma diferença um pouco maior, e um mau debate vai fazer com que ele tenha uma diferença um pouco menor. Mas eu acho que o resultado, tenho dúvidas de que um debate mude um resultado de eleitores que têm um voto tão cristalizado quanto nessa eleição. Você falou de 1960, em debate, é um ano emblemático, né? Para debate. Foi o primeiro debate ao vivo, um jovem senador democrata, família rica de Massachusetts, né? Ascendência irlandesa, católico, contra o vice-presidente de Eisenhower, Nixon. O jovem senador era John Kennedy. Ele engoliu Nixon no debate, né? E Nixon suou, literalmente. Ele suou. E, logicamente, os debates não têm mais aquela importância. Aquele debate é atribuído à virada de Kennedy, que levou a presidência sobre Nixon, né? Sim. Não tem mais essa importância. Mas você acha que eles não... numa eleição tão apertada, eles não podem definir? É um negócio. Eu acho que até pode, né? Mas eu tenho a impressão que o que deve acontecer é isso, muda a diferença. Não acho que um debate vá mudar 3% dos votos, entendeu? Você precisaria tirar
Quer dizer, como os indecisos que em tese não estão votando em ninguém, são aí 5 por aí, qualquer coisa, teriam que ir todos para o Bolsonaro. Eu acho isso muito difícil de acontecer. Né? A eleição de 60 nos Estados Unidos, ela tem algumas características, quer dizer, esse debate, a importância do debate nessa eleição. Os Estados Unidos são um país enorme numa época em que a televisão não tinha a importância que tem hoje. Então, os candidatos eram muito menos conhecidos. O eleitor lá do interior de Montana, do interior do Wyoming, né, do interior do meio oeste, lá, não sabia direito quem eram esses caras. Né? Via esses caras pelo jornal, ouvia a voz, pelo rádio. Eles não estavam acostumados a ver o Nixon e o John Kennedy na televisão o tempo todo. Hoje, né, o eleitor está careca de conhecer tanto o Bolsonaro como o Lula. Já viu esses caras na televisão 5.000 vezes. E os dois foram presidentes. Né? Um é o presidente, o outro foi presidente por 8 anos e é uma das figuras mais importantes da história da política brasileira. Né? Só compara com Getúlio Vargas. E possivelmente até ganha do Getúlio nessa altura do campeonato, em termos de carisma, de ascendência sobre o eleitorado. Ainda tem a história de que ele foi preso, então ainda apareceu tudo aquilo ali. O eleitor conhece profundamente bem, tanto o Bolsonaro como o Lula. Esse debate, fala assim, ele é assim, porque ali o negócio do Kennedy, o Kennedy era mais jovem, né? O Nixon representava um tipo de política antiga, velha, e o Nixon era um cara jovem, vigoroso, atlético, bonito, o Kennedy, linda. O Kennedy. Você falou o Nixon. Não, o Nixon era aquele desastre, né? O Nixon não, entendi, mas você falou o Nixon de novo. Não, me enganei, não, errei. Era jovem e bonito. O Nixon era claro que é o Kennedy. Claro que é o Kennedy. O Nixon não era bonito nem quando era jovem. E o Kennedy era jovem, bonito, vigoroso, atlético, casado com aquela mulher linda, que ainda falava francês, não sei o quê. Era, quando o eleitor, né, viu ele, quando viu ele ali encarnado, né, a cara dele, todo falante, bonitão e tal, e o Nixon suando, né, apavorado, aí deu aquela pinta de que o Kennedy é que era o vencedor, e aí o debate pode ter mudado. Mas hoje eu acho que não tem nada que os eleitores não saibam, inclusive os defeitos. O Bolsonaro pode bater à vontade na questão da corrupção. Todo mundo sabe que houve a corrupção mesmo, que foi uma roubalheira miserável. Eu acho até que o Lula seria melhor para o Lula se ele dissesse realmente houve corrupção no meu governo e eu errei, deveria ter fiscalizado. Não precisa dizer que ele estava envolvido também, né? Mas eu acho que ele sairia melhor. Mas eu acho que não tem nada que o Bolsonaro vá dizer que não seja de conhecimento público de todos os eleitores. Né? Ainda bem que a eleição esse ano no Brasil não é a mesma que essa de que vocês se referem aí nos Estados Unidos, onde a beleza virou o voto, né? Senão ia dar uma confusão doida aqui esse ano. Mas aí acho que ninguém levava, ia empatar. Mas não é o que eu estou falando. Ia dar um problema doido. Por ausência dela. Essa talvez tivesse ganhado, mas já era segundo turno. Quem tivesse ganhado? A Aécio, quase a Aécio era mais jovem, né? Mas se fosse por beleza, eu poderia ser candidato. Então. Aqui. Deixa eu fazer a pergunta do grupo aqui. Ele fala que ganhou um concurso de garoto de Talva. Minha terra. Um distrito aqui de Campos, hoje município. Alguns anos município. Minha terra. Ele fala que ganhou o concurso de garoto de beleza garoto de Talva. Eu falei que eu consegui um monte desse ar. Eu fiquei imaginando, tentando imaginar. Os concorrentes. Esse terceiro colocado. Ele não presta. Concorrentes acima do meu nível. Deixa eu trazer a pergunta aqui do grupo. De WhatsApp, não, do streaming aqui no Face, onde o Edmundo Siqueira, meu caro Ricardo Rangel, deixa aqui uma pergunta para você. O Edmundo é servidor público, é blogueiro aqui
da Folha da Manhã e do portal Folha 1, e ele diz aqui o seguinte: Ricardo, conseguiremos repatriar os símbolos nacionais, a bandeira, hino, etc. Aliás, esse ano, abrindo um parênteses aqui para mim, esse ano Copa do Mundo, que está se vendo de carro com bandeirinha nas ruas, é legal, né? Só que não é para a Copa do Mundo. Em uma eventual derrota de Bolsonaro, é possível rever esses símbolos, então, né, para o brasileiro? Você, por exemplo, conseguiria usar a camisa canarinho na Copa, Ricardo? Eu acho que a resposta é sim, mas não é a curtíssimo prazo. Eu não conseguiria, não. Essa coisa de sequestrar os símbolos nacionais é uma coisa tipicamente de extrema-direita. A gente viu exatamente a mesma coisa na ditadura militar, que é uma coisa assim: nós representamos o interesse do Brasil, e se você não está conosco, você é contra o Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Isso é um negócio de uma intolerância, né? Absolutamente antiliberal, né? Porque o liberal, né? Eu não sou dono da pátria, né? O outro acha alguma coisa. Cada um tem a sua opinião, todas as opiniões merecem ser respeitadas. E é exatamente uma maneira que os militares sempre tiveram isso. O Hamilton Mourão sempre se comportou dessa maneira. Você não pode. Há uma mistura que é um pouco burrice e um pouco má fé de achar que o governo é o país. Então, você não pode falar mal do governo, você tem que lavar a roupa suja aqui dentro, não pode falar mal do Brasil para o estrangeiro, né? É uma coisa que é instrumentalizada, né, como ferramenta política, mas há também uma certa burrice, uma certa ingenuidade de o cara realmente achar que ele representa, quer dizer, né, eu é que represento o verdadeiro patriotismo, que é uma coisa que os militares têm o tempo todo, né? Nós é que somos os verdadeiros patriotas. Eles acreditam nisso, eles aprendem isso na academia, nas academias militares, na Escola Superior de Guerra. Eles contam para si mesmos essa história de que eles é que são os verdadeiros patriotas, que ninguém é mais patriota do que eles, porque eles estão dispostos a morrer pela pátria e blá, 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 blá. No fundo, não é verdade, né? A gente viu um grau de corrupção entre os militares que estão no governo, que é brutal, né? No Ministério da Saúde, a gente viu lá aqueles 12 coronéis, metade da ativa, metade da reserva, super corruptos, atravessando vacina. Mas tem essa atitude, é uma atitude, inclusive, doutrinária, que vem do positivismo, né? Porque o liberal, o democrata, ele acredita que o país é o resultado de várias correntes de pensamento. E o positivista, né, ele acha que existe a corrente de pensamento correta e que você tem que estar naquela, e que se você não está naquela, você é um inimigo da pátria. E essa atitude que eles fazem é com base nisso que eles sequestram os símbolos nacionais. Voltando para a resposta para o Edmundo, eu acho que a gente recupera sim, mas não vai ser este ano, não vai ser rápido. Como foi no caso dos militares. Os militares sequestraram os símbolos da pátria durante 21 anos e a gente demorou bastante tempo para recuperar, mas recuperou, né? Agora o Bolsonaro sequestrou de novo, mas a gente vai recuperar. Agora vai demorar um tempinho, né? Eu acho que as pessoas ainda vão ficar constrangidas de usar a camisa da seleção por enquanto. Nessa Copa, eu com certeza não usaria, né? Perdão, meu áudio estava fechado. 148, estamos chegando já caminhando para o final do programa. Tem uma pergunta aqui também no streaming do Gustavo Crespo Potência. Sabemos que a corrida presidencial está muito polarizada, mas estamos vendo o empenho dos executivos estaduais, como exemplo, Zema, o governador de Minas, Cláudio Castro, mais aguerrido para o seu candidato. Acho que também teria que colocar nessa equação, o Gustavo Crespo Potência,
se você me permite fazer o adendo para passar a pergunta ao Ricardo, o Rodrigo Garcia, né, governador de São Paulo, que apoiou incondicionalmente tanto o Tarcísio de Freitas, que deve vencer a eleição a governador de São Paulo, quanto o Bolsonaro. Você já voltou a escrever na Veja, não, né, Ricardo? Não, ainda não. A Veja publicou uma matéria muito interessante anteontem, na noite de anteontem, que Bolsonaro tinha dado uma missão a esses 3 governadores, dois que o Gustavo citou e o que eu complementei, Zema, Castro e Rodrigo Garcia, de cada um gerar em seu estado 1 milhão de votos. Uma eleição no segundo turno, um voto virado, vale por 2, né? Lula teve 6 milhões de votos de vantagem no primeiro turno. Realmente, se esses governadores virassem cada um 1 milhão de votos, isso daria os 6 milhões, anularia 6 milhões de votos de vantagem. Você leu essa matéria, você acha que, como o Gustavo pergunta aqui no streaming, como a matéria da Veja sugere, que isso é uma tática inteligente, pode surtir efeito? Não, eu acho que é claro que se você é candidato e você tem governadores que foram eleitos no primeiro turno e são seus aliados, você espera que eles façam isso e tenham essa conversa. Eu acho que o Bolsonaro tem essa atitude um pouco de... Ele acha que manda nas pessoas, né? Então, você tem essa missão. Mas, primeiro, é factível a missão? Segundo, o cara está realmente interessado, né? Quer dizer, ele consegue fazer se ele tentar e ele quer tentar? Quanto que ele quer tentar? Porque ele... nenhum dos dois, nem o Zema, nem o Cláudio Castro, são bolsonaristas de verdade no sentido ideológico, né? Cada um tem seus próprios interesses, são pragmáticos. O Zema nunca declarou voto no Bolsonaro no primeiro turno. E perderia muito voto se tivesse declarado. Ele próprio sabia isso, ele chegou a comentar isso. Enfim, eu não vou dizer qual é a fonte, mas chegou a comentar. Ele não fez isso. E o Zema se reelegeu no primeiro turno, mas fez muito pouco deputado, né? Muito pouco prefeito. Ele não tem a capacidade de transferência lá, essas coisas, nem porque interessa a ele mesmo. Interessa a ele eleger o Bolsonaro ou interessa a ele ficar bem com o Lula? Interessa ao Cláudio Castro fazer esse esforço possivelmente inócuo, né? Possivelmente mal sucedido, para tentar, no desespero, eleger o Bolsonaro, conseguir esse 1 milhão de votos aí, ou interessa a ele ficar quieto, fazer uma média com o Lula, porque ele acha que o Lula vai ganhar e o Rio precisa desesperadamente ter um bom relacionamento com o governo federal, né? Então, eu acho que há um certo sonho de uma noite de verão de você dizer, não, esse cara aqui vai virar não sei quantos, aquele vai virar não sei quantos, eu posso ficar aqui tranquilo. Não é bem assim, né? As pessoas não estão tão casadas assim para fazer esse esforço, que ainda por cima pode ser contraproducente, né? Porque se o cara fizer muito esse esforço e o Lula ficar com raiva, ele vai ter um problema mais tarde, né? Então, e não acho factível virar 1 milhão de votos, acho que é factível conseguir votos dos indecisos. Mas, de novo, eu não acho que ninguém esteja especialmente interessado em botar essa azeitona na empadinha do Bolsonaro, entendeu? A gente falou aqui já, Ricardo, sobre... você falou... eu falei também sobre Roberto Jefferson e sobre Paulo Guedes. Você ainda citou, colocou o Luciano Hang, que foi abafado pelo Roberto Jefferson. A saber, né, ou a relembrar, ouvinte, telespectador, na quinta-feira, Paulo Guedes falou em desindexar salário mínimo e aposentadoria da correção pela inflação, né? E no domingo, o Roberto Jefferson, eu acho que não tem quem não saiba, fez um vídeo contrariando as determinações da sua... os limites da sua prisão domiciliar, né? Que, desde o início do ano, o Alexandre Moraes permitiu ele faz tratamento de câncer, né? Por motivo de saúde, câncer de pâncreas.
que ele ficasse em regime de prisão domiciliar, e ele burlou essas vedações, foi por a conta de Cristiane Brasil, ex-deputada, ex-deputada não, ainda é deputada, mas no final de mandato, não se reelegeu, sua filha, e fez um vídeo com acusações, não dá nem para tentar reproduzir aqui, né? Totalmente abaixo da linha da cintura contra a ministra Carmen Lúcia, não só na nossa condição de ministra, como na sua honra enquanto mulher, né? E produzindo o que de mais abjeto lá no bolsonarismo. E aí, logicamente, fez isso sabendo que ia ter a domiciliar relaxado. Vem a polícia, 4 agentes da Polícia Federal na casa dele, ele dispara 50 tiros de fuzil, 223 RM, é o calibre do fuzil R15 e 3 granadas. Feriu 2 policiais. Eu só vou reproduzir aqui, Ricardo, para você comentar esses 2 eventos, a análise de 2 analistas que são da academia, analisando isso nessa abertura da boca do jacaré favorável ao Lula nessa semana nas pesquisas. O Renato Dolce, que é cientista político, mestre de economia na Sorbonne, falou sobre a questão do Guedes, abre aspas. O repique de rejeição eleitoral de Bolsonaro cresce acima da margem, após a fala de Paulo Guedes sobre o salário mínimo, que foi um dos motivos da ressaca de Bolsonaro, nas redes sociais. E ele fala isso sobre o pesquisa Quest, né? E o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, analisa a questão de Roberto Jefferson. Abre aspas, Rodolfo Costa Pinto. Ainda vejo um cenário de estabilidade. As variações foram dentro da margem de erro. Pode ser um efeito direto do episódio envolvendo Roberto Jefferson, muito explorado pela oposição ao presidente e com grande exposição na internet e na mídia tradicional, sobretudo na segunda-feira, bem no meio da realização da pesquisa. Não se pode dizer isso de maneira definitiva, mas foi o único fato com potencial para ter impacto nos resultados. Como é que você analisa esses 2 fatos e no impacto deles que as pesquisas registraram nessa reta final? Eu acho que é aquilo que... Eu acho que, claro, que o episódio do Roberto Jefferson os 2, né? O Roberto Jefferson e o tal estudo para desindexar tem um enorme impacto negativo sobre a campanha do Bolsonaro. Eu volto a dizer, eu acho que são 2 notícias que empurram o sujeito que está em dúvida entre votar no Lula e votar nulo, né? O cara que não gosta do Bolsonaro, mas quer votar no Lula, em que alguém olha e fala assim, pô, mas isso é realmente uma loucura, né? Agora é o que eu precisava, o último empurrão que eu precisava para votar no Lula. Eu acho que pode ter esse impacto. Mas é o que todo mundo falou, né? Continua uma flutuação ali dentro da margem de erro. Os votos estão muito cristalizados, né? Estão muito cristalizados. Então, o cara que vai viajar ou vai voltar, que hora vai voltar da viagem? O cara que votaria... O cara foi passar o fim de semana fora, né? Na serra, na praia, ou lá onde for. Ele votaria no Lula se estivesse aqui. Ele pode antecipar a volta 2 horas para votar? Talvez. E o cara que talvez tivesse vontade de voltar para votar no Bolsonaro, agora chega, eu não vou mais votar nesse cara. Entendeu? Porque isso também não dá. Eu acho que o negócio da tentativa de golpe ontem, para quem estava prestando atenção, é um tremendo empurrão para o cara que estava em dúvida, né? Detesta o Bolsonaro, mas não consegue imaginar o Lula de novo, então vai votar no Bolsonaro para impedir isso. Aí fala, bom, depois dessa também, então não vou votar em ninguém, né? Não vou sair de casa para votar no Bolsonaro, que patrocina esse tipo de coisa, né? E acho que confundiu muito a militância, né? A militância ficou sem saber o que dizer. O Bolsonaro perdeu o controle da pauta, que é uma coisa rara, né? Ele, em geral, tem o controle da pauta nas redes sociais. As redes sociais estão sempre discutindo o que ele quer. Ele não, Carluxo, né? É muito bem feita a campanha nas redes sociais do Bolsonaro. Mas, de vez em quando, você percebe que o cara fica sem discurso. Teve uma parte dos bolsonaristas que foi defender o Roberto Jefferson,
teve uma parte que foi defender a Polícia Federal e, portanto, ficou contra o Roberto Jefferson, e teve uma parte que embatucou. Os caras pensaram, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer. E aí a oposição batendo firme, fazendo gozação, mesmo atrás do outro. O que você faz quando existe uma briga entre um bolsonarista raiz feito Roberto Jefferson e a polícia, que é uma coisa que é sempre cantada em prosa e verso pelo bolsonarismo, como, né, a polícia é uma maravilha e tal. Então a campanha paralisou. E eu acho que isso, na verdade, tem um fator muito importante. Essas coisas todas, né, essas duas que a gente está falando, mais a história do Luciano Hang, foi a outra? Teve mais uma também. Ah, não, e essa confusão de agora. Eu acho que elas fazem a campanha ficar paralisada, sabe? Então, eles deveriam estar trabalhando fortemente para conseguir novos votos e eles estão trabalhando fortemente para não perder votos. Porque são coisas que levam a perder votos. Muda a estratégia, estão brigando entre si, teve essa brigalhada aí de alguns dos caras que estão fazendo a campanha com os dois Fábios, que acharam que foi amador e responsável, que ia ser um tiro no pé, que ia sair pela culatra, né? Porque tem que ser... O Bolsonaro tem um problema que é o seguinte, o que ele deve fazer, né? Ele deve tentar melar ou ele deve tentar ganhar? Porque se ele estivesse perdendo muito longe, ele tentaria melar. Se ele estivesse muito, quase ganhando ou ganhando, ele deveria tentar ganhar. E ele está naquele negócio que ele não sabe o que fazer. Então tem uma parte dos aliados que acham que tem que botar a bola no chão, ser tranquilo, para tentar ganhar a eleição. O próprio Flávio Bolsonaro deu uma entrevista outro dia dizendo que o pai está mais calmo, que tal, não sei o quê. O Bolsonaro está sempre flutuando estou mais calmo, dentro da institucionalidade para ganhar a eleição normalmente, e o brigão que quer melar tudo e dar o golpe. E aí fica uma coisa um pouco esquizofrênica a campanha, né? Não sabe para que lado vai. Isso aí eu acho que bem que você já respondeu o que eu ia te perguntar, mas acho que dá para encaixar ainda. São 9h01. Só para fechar, Ricardo, nesse Fla-Flu, e que você conhece bem aí, sabe, entende e analisa muito bem, dá para cravar um vencedor faltando aí 2, 3 dias para a eleição? Eu cravaria o Lula. Eu acho que o Lula está na frente. Perfeito. Eu acho que... Sim. O que me surpreende não é que ele ganhe. O que me surpreende é que o Bolsonaro, a essa altura do campeonato, ainda tenha mais de 40% de apoio. Claro que é um antipetismo muito forte, mas se o Bolsonaro fosse competente, provavelmente ganharia, né? Eu acho que diz muito sobre o Brasil, porque a gente tem um presidente candidato à reeleição que está trapaceando o tempo todo, que é um inimigo da democracia, que destrói o meio ambiente, que desmontou o Ministério da Educação. Estamos no quinto ministro, o quarto foi preso por corrupção. A saúde foi essa catástrofe na pandemia. Na segurança, a única política é liberar armas. A gente tem uma quantidade de armas, tem 1 milhão de armas, é mais do que efetivo da polícia. Quer dizer, é uma gestão muito temerária, né? Está levando o Brasil para o buraco. Ele ter tanta adesão me surpreende muito. Perfeito. Mas acho que perde. De novo, acho que perde. Perfeito. Ô, Ricardo, quero te agradecer muito aí pela participação no programa, né? Agradecer por estar conosco aqui nesta manhã de quinta-feira. E bom, né, jogando um pouco de luz aí no meio desse breu todo. Um grande abraço para você, muito obrigado. Você volta a escrever quando na Veja? Não sei ainda. Por conta do período. Desincompatibilização aí para o cargo. E a campanha é um negócio muito desgastante. Desgastante. Independentemente do político ser bom ou não, você tem que ter esse respeito, porque olha. Cansa muito. Até o final do ano, acho que. Tem que aproveitar. Avança um pouco. Né? Tá bom, querido. Muito obrigado, então, mais uma vez. Aloysio. Muito obrigado a você, Cláudia Luiz. Muito obrigado ao ouvinte. E vamos ver o que acontece. Valeu, Aloysio. Agradecer ao Ricardo. Né? A entrevista com sempre
capacidade de... muita informação, capacidade de análise, né? Logicamente tem opinião, porque no Brasil é complicado, né? Você emite uma opinião. Acontecia no época do PT e acontece também agora, muito mais com o Bolsonaro. Jornalista tem que ser imparcial. Eu falo, olha só, tem que ser imparcial no noticiário. Opinião, você tem que dar opinião é parcial. Né? Claro. Eu só fazer uma observação sobre isso. É claro, muitos leitores, espectadores, ouvintes, não se dão conta que há várias categorias para jornalismo, né? Há o jornalismo da reportagem, que dá a notícia, e há a opinião. E a opinião se divide. Né? Há a opinião do jornal, que está no editorial, que é a opinião do jornal. Há a opinião dos jornalistas da casa, dos comentaristas da casa, que são pessoas que o jornal acha que tem opinião que interessa muito. E há sempre um convidado, o cara que escreve, alguém da sociedade, que dá uma opinião que não necessariamente é a do jornal, nem de nenhum comentarista do jornal. E essas coisas são todas muito diferentes. A gente tem que lembrar o seguinte: o jornalista ele precisa ser imparcial, mesmo você sendo comentarista, obviamente, você tem a sua opinião, tanto a sua opinião em relação ao que as coisas significam, como a sua opinião em relação ao que é bom e o que é ruim, né? O que faz sentido e o que não faz. Você acha que uma política perdulária é ruim, isso não é política ideológica partidária, você não está contra o cara. Mas o Brasil está vendo uma coisa muito particular, que é assim, você tem um presidente que é inimigo da democracia, e se ele puder, ele censura a imprensa. Esse é um caso particular em que o jornalista tem que ter uma opinião para valer mesmo, militante, a favor da liberdade de opinião, a favor de que todo mundo possa achar a mesma coisa. Né? Quer dizer, todo mundo pode achar uma coisa diferente. Né? O cara que quer ser ditador quer obrigar todo mundo a ter a mesma opinião. Não existe jornalismo fora da democracia liberal. Então, todo jornalista tem a obrigação de defender, até por uma questão de instinto de sobrevivência. Né? É um caso muito particular o que a gente está vivendo hoje. Em termos, é muito particular, perdão, mas você tem exemplo análogo no mundo todo, né? Erdogan na Turquia, Trump nos Estados Unidos, Duterte nas Filipinas, Orbán na Hungria, Duda na Polônia, né? Então, sim, o que eu quis dizer que é uma coisa muito particular quando você está discutindo os candidatos e as coisas, você pode ter uma opinião mais neutra, né? Quando você tem alguém que é um inimigo da democracia, seja o Bolsonaro, seja o Trump, seja o Duda, seja o Orbán, ou o Putin, ou lá quem seja, aí o olhar do jornalista é diferente, né? Não dá para ter essa neutralidade aí. Não, mas eu falo que as pessoas, fatalmente, porque passaram a comentar sobre jornalismo sem nunca ter consumido jornalismo, só a partir de redes sociais, elas acham que elas não sabem, parece ignorar que existe noticiário e opinião. E opinião não está dizendo, você tem que emitir opinião. E acho que as suas são sempre embasadas, e você tem o seu ponto de sua bandeira, é bem identificada, é liberal. Por exemplo, eu não sou um liberal, mas eu consigo ver, mesmo não sendo liberal, no que você está falando, muita consistência, né? E até complementar, de repente, minha opinião, que pode ser um pouco diferente da sua. E é isso que a gente precisa recuperar, talvez, no Brasil, né? Fazer diálogo. E Ricardo, eu sei que você está bem no Rio, aí você mora muito tempo, você é carioca, né? Você é filho do teatro carioca, né? Mas o que eu falo, eu já falei aqui algumas vezes, se o Brasil tivesse voto distrital misto, eu votaria em você pela unidade da federação. Então, você vem para Campos na próxima eleição e você lança por aqui que eu tenho um belo motivo para votar em você. Tá bom. Tá bom? Combinado. Valeu, obrigado pela entrevista. Parabéns. E amanhã, Cláudio Nogueira, se me permite anunciar aqui o Espaço Democrático. Eu pensei no Ricardo, porque ontem quem ia fazer era a Clarissa, que é garotista de quatro costados, né? Perdão, garotista lógico que ela é bolsonarista de quatro costados. E aí
sabendo que o Ricardo é crítico a Bolsonaro, eu quero fazer o contraponto. Mas amanhã, dentro desse mesmo espírito, vamos ouvir aqui, Campos tem uma peculiaridade, né? Entre várias outras. Tem duas cidades no mundo que tem 2 bispos católicos. Uma é Paris, outra é Campos. Campos tem pela borracha que teve com os conservadores, depois a reunificação, tem um bispo diocesano, que é Dom Roberto Ferreira Paz, uruguaio, mais brasileiro, mais campista que temos, né? Que é progressista, e temos o bispo conservador da Maria Vianney, né? Como é que você quer? São João Maria Vianney. Nogueira Papaoste, então sabe se São João Maria Vianney, né? São os conservadores, um conservador, um progressista, na fé que ainda é a dominante do Brasil, está no nossa gênese, está no nosso DNA desde o início, um defendendo uma posição, outro defendendo outra dentro do Estado laico, né, como deve ser. Então vamos encerrar o último Folha no Ar, antes da eleição, a bênção de Deus pela continuidade da nossa República Laica, que é o melhor para todo mundo. Vai ser muito bom, não tenha dúvida. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado a vocês. Abraço, Ricardo, bom dia, muito obrigado a você de casa também, muito obrigado a você que de casa é modo de dizer, né? Você que está aí no carro, em casa, no trabalho, onde estiver acompanhando a Folha FM, continue ligado, continue aqui na Folha, vem muita música aí a partir de agora, e o Folha no Ar, já anunciado aí pelo Aloysio, volta amanhã. Só lembrar que domingo tem Folha da Manhã, e segunda-feira também, sábado não, excepcionalmente, ok? Voltaremos então amanhã no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. Green Energia Solar.